Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem. E hoje vamos fazer esse tapete retangular que é super fácil e fica muito bonito e bem assentado no chão. Essa peça que vocês estão vendo, eu trabalhei com fio número 6 e agulha de 3,5 mm e gastei aproximadamente 320 gramas de barbante fio 6 para trabalhar essa peça. E ficou medindo 69 centímetros de comprimento por 49 centímetros de largura. Durante o vídeo, eu vou passar as orientações para você fazer aí uma passadeira, se você quiser fazer um jogo de cozinha com esse modelo. E também, no primeiro comentário, logo abaixo desse vídeo, estão anotadas as orientações dos aumentos. E se você fizer esse trabalho e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Então é isso, agora vamos lá para o passo a passo. Vamos iniciar trabalhando um cordão de correntes com 73 correntes. Então, para começar, eu vou laçar aqui a linha na minha agulha. Vou buscar uma linha através dessa laçada e aqui está a minha primeira corrente. Agora, eu vou trabalhando essas correntes um pouco soltas, não aperto demais, que é para não repuxar depois o trabalho conforme nós formos desenvolvendo aqui a peça. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3 correntes, 4, 5, 6 e sigo até completar 73 correntes. Vou fazer aqui as minhas e venho. Aqui está, trabalhei as 73 correntes. Agora, nós vamos contar aqui 5 correntes voltando atrás a partir da última corrente que nós fizemos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. Na quinta corrente, eu faço um ponto alto. Essas primeiras 3 correntes que eu voltei atrás, elas equivalem ao meu primeiro ponto alto. Então, aqui eu já fiz 2 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui um grupo com 7 pontos altos, fazendo um ponto alto em cada corrente. Bem, então, aqui está. Contando essas 3 correntes aqui como primeiro ponto alto, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, pulo 2 correntes de base e a partir da terceira, eu trabalho mais um grupo com 7 pontos altos, fazendo um ponto alto em cada corrente. Aqui está, trabalhei mais um grupo com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Na sequência, nós vamos fazer aqui 6 grupos de 4 pontos altos, separando sempre com 2 correntes. Então, aqui faço 2 correntes, pulo 2 correntes de base, e a partir da terceira, trabalho 4 pontos altos, fazendo sempre um ponto alto em cada corrente. Fez os 4 pontos altos, é só fazer 2 correntes, pular 2 correntes de base, a partir da terceira, trabalhar mais 4 pontos altos. E vamos, então, assim, até ficar com 6 grupos de 4 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos com 4 pontos altos. E aqui, para encerrar essa volta, vou fazer mais 2 grupos de 7 pontos altos, igual fizemos aqui no início. Então, aqui eu trabalho 2 correntes de separação,
pulo 2 correntes de base e a partir da terceira, trabalho 7 pontos altos. Fez os 7 pontos altos, então faz mais 2 correntes, pula mais 2 de base e a partir da terceira corrente trabalha mais 7 pontos. Trabalhei mais um grupo de 7 pontos altos e cheguei aqui na minha última corrente. Aqui, então, encerramos a nossa primeira volta. Agora, vamos trabalhar a segunda volta. Eu vou começar a segunda volta fazendo 2 correntes, 1, 2. Fez essas 2 correntes, laça, vira a peça e depois de virar a peça, nós vamos trabalhar aqui no início da segunda volta um grupo com 4 pontos altos. Então, essas 2 correntes aqui que eu fiz, elas equivalem ao primeiro ponto alto, estão trabalhadas aqui sobre esse primeiro ponto do grupo de base. Em seguida, venho para o ponto à frente, trabalho aqui um ponto alto, ponto à frente mais um ponto alto, e ponto à frente mais um ponto alto. Aqui eu fiz um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, faço 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo esses 3 pontos altos, venho aqui no intervalo e prendo um ponto baixo. Em seguida, 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo 3 pontos altos e a partir do quarto eu faço aqui mais um grupo com 4 pontos altos. Bem, então, ficou assim aqui o início da minha segunda volta. Agora, nós vamos fazer 2 correntes, pular essas 2 correntes, vir no próximo ponto alto, trabalhar um ponto alto. Mais 2 correntes. Pula 2 pontos altos e a partir desse, nós vamos trabalhar aqui um grupo de 4 pontos altos. Então, faço um ponto alto aqui sobre o ponto alto, 2 pontos altos aqui nesse intervalo de correntes. E mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto. Então, aqui está meu grupo com 4 pontos altos. Nós vamos seguir aqui fazendo agora 2 correntes de separação, pulando 2 e trabalhando mais 4 pontos altos, até construir aqui 5 grupos de 4 pontos altos. Então, é só isso. Fez os 4 pontos altos, faz 2 correntes, pula 2, a partir do terceiro ponto, faz mais 4 pontos altos. Vamos assim até ficar com os 5 grupos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 grupos com 4 pontos altos. Agora, vou fazer aqui 2 correntes. Vou pular 2 de base e trabalhar um ponto alto sobre esse ponto alto. Em seguida, mais 2 correntes. E cheguei aqui no finalzinho da minha volta. Então, aqui eu trabalho um grupo de 4 pontos altos sobre esse 7 de base. Então, venho aqui no primeiro ponto e a partir daqui começo a trabalhar os 4 pontos altos. Fez os 4 pontos, faz 1, 2, 3, 4 correntes. Pula esses 3 pontos altos de base, vem aqui no intervalo e prende um ponto baixo. Prendeu o baixo, faz mais 1, 2, 3, 4 correntes. Laça, pula 3 pontos de base e aqui no finalzinho faz mais um grupo com 4 pontos altos. Quando chegamos aqui
para trabalhar o último ponto alto, nós temos essas correntes que voltamos atrás. Então, aqui eu vou passar a agulha pelo meio da primeira corrente que eu voltei atrás, vou buscar aqui uma linha e trabalhar aqui o último ponto alto da segunda volta. Bem, e agora, então, vamos dar início à nossa terceira volta. Eu vou começar subindo 2 correntes, 1, 2, laço, viro a peça e vou fazer aqui no início um grupo com 2 pontos altos. Então, as 2 correntes, o primeiro ponto alto, venho para o próximo ponto de base e faço aqui mais um ponto alto. Então, fiz 2 pontos altos aqui no início da terceira volta. Agora, trabalho 1, 2, 3, 4 correntes. Venho no próximo intervalo de 4 correntes que eu tenho de base e aqui eu prendo um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, faz 1, 2, 3, 4 correntes. Vem no próximo intervalo de correntes e prende aqui outro ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, faz 1, 2, 3, 4 correntes. Vem no grupo de 4 pontos altos, pula 2 e a partir do terceiro, trabalha aqui 2 pontos altos. Bem, então, ficou dessa maneira aqui no início da terceira volta. Agora, nós vamos fazer aqui na sequência total de 6 grupos de 4 pontos altos. Então, eu faço aqui 2 correntes de separação, 1, 2, pulo essas 2 correntes e a partir desse ponto alto, trabalho aqui 4 pontos altos. Então, sempre fazendo um ponto alto sobre o ponto alto, 2 no intervalo de correntes e mais um sobre o próximo ponto alto. Então, aqui está o primeiro grupo com 4 pontos. Agora, 2 correntes, pula 2 a partir do próximo, mais 4 pontos altos. E vamos, então, com esse padrão, até ficar aqui com 6 grupos de 4 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 4 pontos altos. Na sequência, eu faço 2 correntes, 1, 2, pulo essas 2 correntes e trabalho aqui 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, 1, 2, 3, 4 correntes. Vem no próximo intervalo de correntes de base, prende um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Vem no próximo intervalo de correntes e prende outro ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Vem sobre esses 4 pontos altos, pula 2 e aqui no finalzinho faz mais 2 pontos altos. Aqui, olha, o último ponto alto, eu vou trabalhar na segunda corrente que eu fiz para subir aqui a volta de base. Então, sempre será assim no final das voltas. Nós sempre teremos aqui 2 correntes, então, é passando a agulha pelo meio da segunda, que nós vamos aqui buscar a linha e trabalhar o nosso último ponto alto. Então, ficou assim. Agora, vamos dar início à nossa quarta volta. Eu vou começar subindo 2 correntes, 1, 2. Então, também aqui, olha, isso aqui sempre vai repetir. O início de todas as voltas é subindo 2 correntes, laçando e virando a peça. E aqui, no início da quarta volta, vou fazer 4 pontos altos. Então, as 2 correntes, o primeiro, venho no ponto à frente, faço um ponto alto. Vou para o intervalo aqui de correntes e pegando por baixo das correntes, eu trabalho mais 2 pontos altos. Então, aqui está o meu grupo com 4 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes. Venho nesse próximo intervalo de correntes que eu tenho aqui de base e pegando aqui por baixo das correntes, faço um ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz 1, 2, 3, 4 correntes. Laça e vamos trabalhar aqui
mais um grupo de 4 pontos altos, igual fizemos aqui no início. Então, eu vou fazer 2 pontos altos pegando aqui por baixo das correntes e um por um sobre esses pontos altos. Então, aqui, 2 aqui nas correntes. E 2 sobre os pontos altos. Bem, então, ficou dessa maneira aqui o início da nossa quarta volta. Agora, nós vamos trabalhar aqui na sequência o total de 5 grupos de 4 pontos altos. Então, aqui o meio do tapete, ele sempre vai intercalar esses grupos de 4 pontos altos. Em uma volta, nós fazemos 6 grupos, na outra 5, na outra 6 e na próxima 5. Então, sempre que formos trabalhar a volta que tem 5 grupos aqui de 4 pontos altos, nós fazemos 2 correntes, pulamos essas duas, vamos vir sobre esse próximo ponto alto, trabalhar um ponto alto. Depois, mais 2 correntes. Aí, pulo 2 pontos altos e, a partir desse, começo a trabalhar os grupos com 4 pontos altos. E entre cada grupo de 4 pontos, fazemos 2 correntes de separação, pulamos 2 e mais 4 pontos altos e vamos assim até fazer aqui os nossos 5 grupos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 grupos. E agora, faço, então, 2 correntes. Pulo esses 2 pontos de base, nesse ponto alto, faço um ponto alto, mais 2 correntes. E agora, venho trabalhar um grupo de 4 pontos altos aqui. Então, faço 2 pontos altos, um sobre cada ponto alto. E mais 2 aqui, pegando por baixo dessas correntes. Aqui está meu grupo com 4 pontos altos. Em seguida, 1, 2, 3, 4 correntes. Venho no próximo intervalo de correntes de base e, pegando por baixo dessas correntes, faço um ponto baixo. De novo, 1, 2, 3, 4 correntes. E agora, vamos encerrar aqui a volta com 4 pontos altos. Então, faço 2 aqui, pegando por baixo dessas correntes. E 2 sobre esses últimos 2 pontos altos. Então, um aqui sobre o ponto alto. E um passando a agulha aqui pelo meio da segunda corrente que eu fiz para subir a volta de base. Bem, então, aqui está, encerramos a nossa quarta volta. Agora, vamos iniciar a quinta volta. Eu vou começar subindo 2 correntes, 1, 2, viro a minha peça. E vou trabalhar aqui um grupo com 7 pontos altos. Então, eu faço um ponto alto sobre cada ponto alto. E em seguida, eu faço mais 3 pontos altos aqui, pegando por baixo das correntes. Bem, então, trabalhei aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu faço 2 correntes, 1, 2, e vou trabalhar aqui mais um grupo com 7 pontos altos. Então, eu começo fazendo 3 pontos altos, pegando por baixo desse próximo intervalo de correntes. Depois desses 3 pontos altos aqui nas correntes, eu faço um por um sobre esses 4 pontos altos e vou construir aqui mais um grupo com 7 pontos altos. Bem, então, ficou dessa maneira aqui o início da nossa quinta volta. Agora, nós vamos fazer aqui na sequência o total de 6 grupos de 4 pontos altos. Então, faço 2 correntes, pulo essas 2 correntes e, a partir desse ponto alto, trabalho 4 pontos altos.
Fez os 4 pontos, só fazer 2 correntes, pular 2 e mais 4 pontos altos. E vamos assim até completar os 6 grupos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, trabalhei os 6 grupos de 4 pontos altos e agora nós vamos encerrar aqui a nossa volta com mais 2 grupos de 7 pontos altos. Então, aqui faço 2 correntes, pulo as 2 correntes, a partir desse ponto alto, trabalho 7 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto e mais 3 pontos altos aqui no intervalo de correntes. Fez os 7 pontos altos, faz 2 correntes e mais 7 pontos altos. Então, faço 3 aqui nas correntes e 1 por 1 sobre os pontos altos. Completamos a volta de número 5 e agora, então, vamos trabalhar a volta de número 6. A volta 6, eu vou começar um pouquinho diferente. Então, vai ter algumas voltas aqui que vão começar com 4 correntes ao invés de 2. E, no caso, essa aqui. Então, eu trabalho aqui para começar 1, 2, 3, 4 correntes. Laço, viro a minha peça. E vou pular aqui 2 pontos de base e trabalhar um ponto alto. Então, essas correntes foram trabalhadas sobre esse ponto alto, pulo esses 2 e no terceiro faço um ponto alto. Fez esse ponto alto, faz mais 2 correntes, pula 2 e faz um ponto alto no terceiro ponto. 2 correntes. Pula essas 2 correntes, vem no ponto alto, faz um ponto alto. 2 correntes, pula 2, no terceiro um ponto alto. 2 correntes, pula 2, no terceiro um ponto alto. 2 correntes, pulo essas 2 correntes, venho nesse próximo ponto alto, faço aqui um ponto alto e mais 2 correntes. Bem, então, ficou dessa maneira o início da minha sexta volta. Eu trabalhei aqui o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalinhos de 2 correntes. E agora, vou fazer aqui na sequência o total de 5 grupos de 4 pontos altos. Então, depois dessas últimas 2 correntes, pulo 2 e a partir daqui começo a trabalhar 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, só fazer 2 correntes, pular 2 e mais 4 pontos altos. Vamos assim até completar os 5 grupos. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 grupos com 4 pontos altos. E para encerrar aqui essa volta, eu vou fazer mais 7 intervalos de 2 correntes, igual fiz aqui no início. Então, é só ir trabalhando. 2 correntes, pula 2, no terceiro um ponto alto. 2 correntes, pula as 2 correntes, no terceiro um ponto alto. Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos de 2 correntes e encerrei a minha sexta volta. A partir da volta 7, nós vamos começar a trabalhar novamente aqui no início e no final das voltas um desenho igual a esse aqui. Então, para começar agora a volta 7, eu faço 2 correntes, 1, 2, essas 2 correntes equivalem a um ponto alto, agora eu laço, viro a peça
e trabalho aqui no início um grupo com 7 pontos altos. Então, sempre vou fazer 2 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes e um ponto alto sobre cada ponto alto até completar 7 pontos. Bem, então aqui está, distribuindo como orientei, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, pulo essas 2 correntes e a partir desse ponto alto, trabalho mais 7 pontos altos. Então, aqui está, trabalhei 2 grupos com 7 pontos altos no início dessa volta. Em seguida, vou fazer 6 grupos de 4 pontos altos. Então, é só ir trabalhando 2 correntes de separação. Depois das 2 correntes, eu pulo essas 2 correntes de base, venho no ponto alto e aqui eu trabalho 4 pontos altos. Fez os 4 pontos, faz 2 correntes, pula 2 e a partir do terceiro, mais 4 pontos altos. Vamos assim até fazer aqui 6 grupos com 4 pontos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos com 4 pontos altos. E para encerrar aqui essa volta, então, vou fazer aqui ainda mais 2 grupos com 7 pontos altos. Então, faço 2 correntes de separação, 1, 2, pulo essas 2 correntes de base, venho no ponto alto e a partir dele faço 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, faço 2 correntes, pulo 2 correntes de base e a partir desse ponto alto faço mais 7 pontos altos. O meu 7º ponto alto, ele será trabalhado na segunda corrente que eu tenho aqui de base. Então, conto de baixo para cima. 1, 2, na segunda corrente, passo a agulha pelo meio e trabalho aqui o 7º ponto alto desse grupo. Bem, e aqui encerramos a volta de número 7, agora vamos trabalhar a volta de número 8. Eu vou começar fazendo 2 correntes, 1, 2, essas 2 correntes sempre vão equivaler aqui um ponto alto. Agora, eu laço e viro a peça e vou trabalhar aqui no início um grupo com 4 pontos altos. Então, vou fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Depois de trabalhar esses 4 pontos altos, eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Pulo esses 3 pontos altos, venho no intervalo de 2 correntes e prendo um ponto baixo. Depois, 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo 3 pontos aqui de base e a partir do quarto faço 4 pontos altos. Então, ficou assim. Agora, faço 2 correntes, pulo essas 2 correntes, trabalho um ponto alto sobre esse ponto alto, mais 2 correntes, pulo 2 e a partir daqui, trabalho um grupo com 4 pontos altos. E nessa volta, nós vamos fazer 5 grupos de 4 pontos altos aqui no meio do tapete. E separando um grupo de 4 pontos do outro, sempre faço 2 correntes. Bom, então, eu vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei os 5 grupos de 4 pontos altos, agora faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, trabalho um ponto alto sobre esse ponto alto. Depois, mais 2 correntes. Pulo essas 2 correntes e vou fazer agora 4 pontos altos sobre esses pontos altos que eu tenho aqui de base.
Fez os 4 pontos altos, só fazer 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Pula esses 3 pontos altos, vem no intervalo de 2 correntes e prende o ponto baixo. Depois, 1, 2, 3, 4 correntes. Pula 3 pontos de base e encerra aqui a volta com mais 4 pontos altos. O quarto ponto alto, então, será trabalhado aqui no meio da segunda corrente que temos aqui de base. Encerramos aqui a nossa volta 8, agora vamos trabalhar a volta 9. Começo com 2 correntes, 1, 2, laço, viro a peça. E aqui no início da volta 8, vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui nas 2 correntes já tenho 1, venho para o ponto à frente, faço mais 1. Depois desses 2 pontos altos, faço 1, 2, 3, 4 correntes. Venho no intervalo de correntes de base e prendo aqui um ponto baixo. Depois, 1, 2, 3, 4 correntes. Venho no próximo intervalo e prendo mais um ponto baixo. Depois, 1, 2, 3, 4 correntes. Em seguida, venho no grupo de 4 pontos altos, pulo 2 e trabalho aqui 2 pontos altos. Bem, então, ficou assim o início da volta 9. Agora, nós vamos fazer aqui na sequência 6 grupos de 4 pontos altos. Então, é só fazer aqui 2 correntes, pular as 2 correntes e, a partir desse ponto alto, começar a trabalhar os grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Eu vou fazer aqui os meus grupos e venho. Trabalhei os meus 6 grupos de 4 pontos altos, agora faço 2 correntes, 1, 2, pulo essas 2 correntes de base e, a partir desse ponto alto, faço aqui 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, faço 1, 2, 3, 4 correntes, pulo esses 2 pontos altos, venho aqui no intervalo e trabalho um ponto baixo. E depois, 1, 2, 3, 4 correntes. Venho no próximo intervalo de correntes, prendo outro ponto baixo. Depois, 1, 2, 3, 4 correntes. E agora, vou finalizar aqui a volta com 2 pontos altos. Então, pulo esses 2, venho no próximo, faço um ponto alto, então, sobre o ponto alto, e depois um pegando aqui pelo meio da segunda corrente que eu tenho de base. E encerramos a volta 9, agora vamos trabalhar a volta 10. Vou começar com 2 correntes, 1, 2, laço, viro a peça e vou trabalhar aqui no início um grupo com 4 pontos altos. Então, aqui 1, venho no ponto alto, faço mais 1, venho no intervalo e faço 2 pontos altos. Bem, então, aqui está o meu grupo de 4 pontos altos. Em seguida, 1, 2, 3, 4 correntes, venho nesse próximo intervalo de correntes e prendo aqui um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. E agora, vou trabalhar aqui mais um grupo com 4 pontos altos. Então, faço 2 aqui nas correntes e 1 por 1 nesses pontos altos. Bem, então, ficou dessa maneira o início da volta de número 10. Agora, eu faço 2 correntes, pulo essas 2 correntes, trabalho um ponto alto sobre o ponto alto, mais 2 correntes, pulo 2 e, a partir desse ponto alto, começo a trabalhar aqui grupos com 4 pontos altos, separados por 2 correntes, e vou fazer o total de 5 grupos com 4 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei os 5 grupos de 4 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, pulo 2, trabalho um ponto alto sobre esse ponto alto, 2 correntes,
e venho trabalhar aqui 4 pontos altos. Vou fazer um para cada ponto alto e mais 2 aqui no intervalo de correntes. Fez os 4 pontos altos, faz 1, 2, 3, 4 correntes, vem no próximo intervalo de correntes e prende um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, e encerra a volta com 4 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos altos nas correntes e um por um nos pontos altos. Encerramos a volta de número 10, agora vamos trabalhar a volta 11. Eu vou começar a volta 11 subindo 2 correntes, 1, 2, laço, viro a peça. E aqui no início vou trabalhar 7 pontos altos. Então, as 2 correntes, o primeiro ponto alto, agora faço um ponto para cada ponto alto e mais 3 aqui no intervalo de correntes. Aqui estão os 7 pontos altos, agora é só fazer 2 correntes e trabalhar mais um grupo de 7 pontos altos. Então, eu vou começar fazendo 3 pontos altos nesse próximo intervalo de correntes e um por um sobre os pontos altos. Bem, então ficou assim o início aqui da volta 11. Na sequência, nós vamos fazer 6 grupos de 4 pontos altos. Então, é só fazer 2 correntes, pular essas 2 de base, e a partir desse ponto alto, começar a trabalhar os grupos de 4 pontos. E vamos, então, com esse padrão, até ficar aqui com 6 grupos de 4 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Vou fazer aqui os meus e venho. Aqui estão os 6 grupos de 4 pontos altos. Agora, vou encerrar aqui a volta fazendo mais 2 grupos de 7 pontos altos. Então, faço aqui 2 correntes, pulo essas 2 de base e a partir desse ponto alto, trabalho 7 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto e mais 3 aqui no intervalo de correntes. Depois de trabalhar os 7 pontos altos, então, faço 2 correntes e trabalho mais 7 pontos altos, fazendo 3 aqui nas correntes e um por um sobre os pontos altos. Completei a minha volta de número 11 e vocês notaram aqui que eu formei novamente um desenho aqui igualzinho ao que nós fizemos aqui no início do tapete. Então, no total aqui do corpo desse tapete, eu vou fazer 8 desenhos iguaizinhos. Então, aqui já fiz 1, 2. Bom, então, agora, para começar a próxima volta, eu vou fazer 4 correntes, porque eu vou trabalhar aqui 7 intervalos de 2 correntes no início aqui da volta, para separar aqui um desenho do outro. Então, vamos lá. Trabalho aqui 1, 2, 3, 4 correntes. Essas 4 correntes aqui equivalem às 2 primeiras um ponto alto e as últimas 2 no espaço de separação. Depois de fazer as 4 correntes, então, nós viramos a peça e vamos pular aqui 2 pontos altos de base, 1, 2, e no terceiro um ponto alto. E vamos seguir, então, trabalhando um ponto alto, depois 2 correntes, pula 2 e no terceiro um ponto alto, até completar aqui 7 intervalos de 2 correntes.
Então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos de 2 correntes. E a partir desse ponto alto, eu vou trabalhar aqui 5 grupos com 4 pontos altos. Então, é só ir fazendo os 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, 2 correntes, pula 2 e mais 4 pontos altos. Vou fazer aqui os meus 5 grupos e venho. Trabalhei os 5 grupos de 4 pontos altos, agora aqui no final da volta faço 7 intervalos de 2 correntes separados por um ponto alto. Então, vamos lá, 2 correntes, pula 2, um ponto alto. 2 correntes, pula as 2 correntes, um ponto alto. Bem, então, aqui no final da volta, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos de 2 correntes. Bem, e para continuar aqui o nosso trabalho, nós vamos repetindo sempre o padrão dessas últimas 6 voltas que eu fiz aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, agora a minha próxima volta, ela será com 2 grupos de 7 pontos altos, e assim por diante, até nós formarmos de novo um desenho igual a esse. Como eu já falei anteriormente, nós vamos ficar aqui no corpo do tapete com o total de 8 desenhos iguais a esse. E quando nós completarmos o 8º desenho, nós teremos na peça, contando aqui desde a primeira volta, o total de 47 voltas. Então, como é bastante repetitivo aqui o trabalho, eu não vou ficar filmando todas as voltas, porque é tudo repetindo isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês nessas últimas 6 voltas. Se você tiver alguma dificuldade para dar continuidade aí no seu trabalho, é só você voltar no início aqui das voltas de repetição. Então, vou deixar anotado no primeiro comentário logo abaixo do vídeo o minuto em que eu inicio aqui as voltas de repetição. Então, é só você clicar no minuto que eu deixar lá marcado, que o vídeo vai abrir quando eu começo essa volta aqui. É só você copiar de novo as 6 voltas. E assim que você completar, então, as 6 voltas, se você ainda tiver dificuldade para continuar o seu trabalho, é só você voltar novamente no início das voltas de repetição e copiar de novo. E vamos assim até ficar com o total de 8 desenhos. Quando eu completar o 8º desenho, terei 47 voltas. E depois do 8º desenho, eu não vou fazer essa volta aqui com os intervalinhos. Eu termino aqui na volta que tem 2 grupos de 7 pontos altos no início da volta. Bom, então é isso. Eu vou fazer aqui o meu até ficar com os 8 desenhos e o total de 47 voltas. E venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei a peça com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 voltas aqui na minha peça. E totalizei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 desenhos iguais a esse aqui. Bem, então, antes de nós continuarmos, eu vou passar para vocês aqui as orientações dos aumentos, se você quiser fazer uma passadeira aí para montar um jogo de cozinha. Para que dê certo o bico nos aumentos aqui, nós temos que aumentar esses desenhos aqui
de 7 em 7. Então, nesse pequeno, eu estou trabalhando com 8 desenhos aqui na lateral. Para fazer uma passadeira que dê certo o bico, a quantidade que nós temos que acrescentar aqui desses desenhos são 7 desenhos. Então, se você fizer com 15 desenhos, porque 8 mais 7 é 15, então, se você fizer com 8 desenhos aqui na lateral, vai dar certinho o bico. E, trabalhando com 15 desenhos aqui na lateral, o seu trabalho vai ficar com aproximadamente 1,20 m de comprimento. Se você quiser fazer maior, você tem que acrescentar mais 7. Então, se você fizer com 22 desenhos aqui na lateral, porque 15 mais 7 é 22, então, se você fizer 22 desenhos desse aqui na lateral do seu trabalho, você também vai conseguir que o bico dê certinho depois na hora de fazer o acabamento. E o seu tapete vai ficar com aproximadamente 1,68 m de comprimento. Bem, eu vou deixar também anotado no primeiro comentário logo abaixo do vídeo essas orientações, que assim fica mais fácil você ler, talvez você entenda melhor, ok? Então, é dessa maneira que nós aumentamos aqui o comprimento do trabalho para fazer um jogo de cozinha e que dê bem certinho o bico. Independente aí se você fizer ou com 15 ou com 22 desenhos aqui na lateral, você acompanha o bico da mesma maneira que eu vou orientar agora. A parte mais estreita vai ficar com a mesma quantidade de motivos aqui no bico. E só vai aumentar aqui a quantidade de motivos no bico na lateral mais comprida da peça. Eu também vou deixar anotado no primeiro comentário quantos motivos fica aqui, dependendo do tanto que você aumentar aqui o comprimento. Ok? Bem, então é isso. Agora vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Bom, eu completei a volta 47 aqui. Então, assim que eu completo a volta, eu viro a peça aqui no sentido do comprimento e vou descer aqui trabalhando pontos baixos nessa lateral. Vou fazer aqui o total de 94 pontos baixos nessa peça. Então, depois que eu fechei aqui o meu último ponto alto, eu faço uma corrente e passo a minha agulha por baixo desse ponto que eu tenho aqui logo à frente, aqui na lateral. E nesse ponto, pegando por trás do ponto, eu faço 2 pontos baixos. Passo a agulha aqui por trás do ponto, busca a linha e faz o ponto baixo. Então, aqui, fiz 2 pontos baixos nesse ponto. Agora, venho para o ponto que eu tenho logo à frente, faço aqui mais 2 pontos baixos. Então, nós vamos fazendo 2 pontos baixos em cada ponto que nós temos aqui na lateral. Fez 2 pontos num ponto, vem para o da frente, faz mais 2. Fez 2 nesse, vem para o da frente, faz mais 2. E vamos assim até encontrar o próximo canto. Quando chegarmos lá no canto, teremos 94 pontos baixos. Vou fazer aqui os meus e venho. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei, fiz 94 pontos baixos aqui nessa lateral. Bem, e agora nós vamos trabalhar aqui na largura do tapete. Então, para eu virar aqui o meu canto, eu vou fazer 2 correntes, 1 e 2. Os 4 cantos serão virados com 2 correntes, igual acabei de mostrar aqui. Bem, depois de trabalhar, então, as 2 correntes que viram o canto, nós vamos começar a trabalhar pontos baixos aqui na lateral mais estreita do tapete. E na lateral mais estreita, nós vamos fazer 68 pontos baixos. Enquanto eu estiver trabalhando os pontos baixos agora, eu vou prendendo essa ponta embaixo desses pontos, que assim já arremato. Bom, então, para começar, eu venho nesse próximo ponto alto que tem aqui de base e sobre ele eu faço um ponto baixo. E vou seguir aqui trabalhando um ponto baixo para cada ponto que eu tenho de base. Todas as vezes que eu encontrar as 2 correntes, eu faço 2 pontos baixos, que é um ponto baixo para cada corrente. Fez os 2 pontos baixos na corrente, vem para o ponto alto à frente e vai trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto. Então, esse aqui é o padrão da lateral mais estreita. No final, teremos 68 pontos baixos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está.
Trabalhei 68 pontos baixos na lateral mais estreita. Restou vazio aqui de base, apenas esse último ponto. Bem, então, aqui para virar, nós fazemos as duas correntes. Então, depois das duas correntes, eu venho aqui nesse ponto e aqui faço 2 pontos baixos. Fez 2 pontos nesse, vem para o da frente e faz mais 2. Então, é isso, é só continuar repetindo o padrão que orientei até aqui, até completarmos a volta. Eu vou encerrar aqui a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a volta com o padrão que orientei. Dos dois lados mais compridos da peça, fiz 94 pontos baixos e dos dois lados mais estreitos da peça, fiz 68 pontos baixos. E depois de fazer, então, essas últimas duas correntes, eu tenho logo à frente o primeiro ponto baixo da volta, nele eu vou fechar com o baixíssimo. E aqui, ó, não se confunda, se lembra que nós fizemos uma corrente aqui para trabalhar o primeiro ponto baixo. Então, não é nessa laçada da corrente, é nessa aqui do ponto baixo, do primeiro ponto baixo, que eu vou passar a linha e prender o baixíssimo. Bem, então, aqui encerramos essa volta, agora vamos trabalhar a próxima. A próxima volta será fechada de pontos altos. Então, para iniciar, eu vou estender um pouquinho aqui a minha laçada, vir para o ponto baixo que eu tenho logo à frente, busco aqui uma linha, fico com 2 linhas na agulha e agora faço um ponto baixo e em seguida uma corrente. Então, esse aqui é o primeiro ponto alto da minha volta. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto baixo que eu tenho de base. Então, fez um ponto alto nesse ponto, vem no da frente, faz um ponto alto. No da frente, mais um ponto alto. E vamos seguir assim, um ponto alto sobre cada ponto baixo até encontrar o canto. Então, vou fazer o meu seguindo essa orientação e venho. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei até o meu último ponto baixo dessa lateral. E até aqui eu fiz 93 pontos altos, mas vocês se recordam que eu caminhei um ponto à frente para iniciar o primeiro ponto alto aqui dessa lateral. Porque no total, nós vamos ficar com 94 pontos altos nas duas laterais mais compridas da peça. Eu vou completar o ponto 94 quando estiver encerrando aqui essa volta. Bem, logo à frente do ponto 93, eu tenho aqui essas duas correntes que eu fiz para virar o canto na base. Então, usando essas duas correntes que viram o canto, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Então, pego aqui por detrás dessas duas correntes e aqui eu faço 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Então, nas 4 vezes em que nós encontrarmos as duas correntes que viram o canto, nós vamos trabalhar 4 pontos altos, igual acabei de mostrar aqui. E na lateral mais estreita da peça, nós vamos fazer 68 pontos altos, que é um ponto alto para cada ponto baixo que eu tenho de base. Então, venho aqui no primeiro ponto baixo e a partir dele, vou fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até completar aqui os 68 pontos altos. Assim que eu completar o ponto 68, eu vou encontrar aqui as duas correntes que viram esse próximo canto. E nessas duas correntes aqui, então, vou fazer 4 pontos altos, igualzinho acabei de mostrar aqui nesse canto. Bom, então, é isso para trabalhar essa volta. Então, vamos ficar com 68 pontos altos aqui na lateral mais estreita. Depois, nessa lateral aqui mais comprida, vamos fazer 94 pontos altos. E na lateral mais estreita lá em cima, mais 68 pontos altos. Então, eu vou completar aqui a minha volta, seguindo essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei o restante da minha volta com o padrão que orientei.
Depois de trabalhar aqui os últimos 4 pontos altos no intervalo de 2 correntes aqui do canto, eu ainda vou fazer mais um ponto alto aqui para completar os 94 pontos dessa lateral. Então, aqui eu laço, venho no ponto baixo onde fechei a volta na base, passo a agulha aqui nesse ponto e trabalho mais um ponto alto. Depois de fazer esse ponto alto, eu venho na corrente que eu fiz para trabalhar o meu primeiro ponto alto da volta. Passando a agulha pelo meio dessa corrente, eu prendo aqui um baixíssimo e encerrei aqui essa volta. E antes de você começar a próxima volta, estenda bem a sua peça, deixe os cantos bem certinhos e as laterais também bem estendidas. Bem, e agora então vamos dar início à próxima volta. Eu vou começar aqui fazendo uma corrente, vou voltar aqui na mesma corrente onde acabei de fechar com o baixíssimo, vou buscar uma linha e vou trabalhar aqui um ponto baixo e depois uma corrente. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto alto dessa volta. Em seguida, eu vou fazer mais 2 pontos altos, trabalhando um ponto alto em cada ponto de base. Então, venho no ponto à frente, faço aqui um ponto alto, ponto à frente, mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz no início um grupo com 3 pontos altos. No final, esse grupo aqui terá 5 pontos altos que eu vou completar quando estiver encerrando aqui a minha volta. Bom, então, depois de fazer esses 3 primeiros pontos altos, eu trabalho 1, 2, 3 correntes, laço. Vou pular 2 pontos de base, 1, 2, a partir do terceiro, vou trabalhar 5 pontos altos, fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Fez os 5 pontos altos, faz 3 correntes, 1, 2, 3. Fez essas 3 correntes, pula 2 e a partir do terceiro ponto faz mais 5 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos descer aqui trabalhando por essa lateral. 5 pontos altos, 3 correntes, pula 2 de base e mais 5 pontos altos. Agora, 3 correntes, pulo 2 e 5 pontos altos. Então, vou com esse padrão até chegar no canto. Então, vou fazer o meu aqui, quando chegar lá no canto, eu venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei, e contando aqui, a partir do primeiro grupo de 5 pontos altos completo, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 grupos de 5 pontos altos. Quando encerrarmos aqui a nossa volta, nessa lateral, nós teremos o total de 14 grupos com 5 pontos altos, porque nós vamos completar esse grupo aqui quando estivermos encerrando a volta. Bem, agora nós vamos virar aqui o nosso canto da seguinte maneira. Todas as vezes aqui para virar o canto, nessa volta, nós vamos fazer de modo idêntico. Vou trabalhar aqui 2 correntes. Vou pular um ponto de base, no ponto à frente, eu vou fazer um ponto alto. Depois desse ponto alto, faço mais 2 correntes, 1, 2. E agora eu vou entrar aqui trabalhar na lateral mais estreita da minha peça. Então, depois dessas 2 correntes, eu vou pular um ponto alto e a partir do ponto seguinte, começo a trabalhar aqui os meus grupos com 5 pontos altos, fazendo sempre um ponto alto para cada ponto de base. Bem, então ficou dessa maneira aqui para virar o canto. Depois desse grupo de 5 pontos altos, então, continuo fazendo as 3 correntes, 1, 2, 3, pulo apenas 2 e a partir do terceiro ponto faço mais 5 pontos altos e vou com esse padrão até encontrar o próximo canto. Eu vou fazer aqui o meu até no canto e venho. Aqui está, trabalhei a lateral mais estreita com o padrão
que orientei, e aqui nessa lateral mais estreita eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos com 5 pontos altos, separados por 3 correntes, pulando 2 de base, e encontrei o canto. Então, aqui para virar o canto, vou virar aqui mais uma vez junto com vocês, para vocês verem que não muda realmente nada. Então, depois desses 5 pontos altos, faço 2 correntes, pulo apenas um, e no da frente faço um ponto alto. Em seguida, mais 2 correntes, pulo um, e a partir do próximo, começo a trabalhar aqui os meus grupos de 5 pontos altos da lateral mais comprida aqui da minha peça. E depois que faz aqui os 5 pontos altos, então 3 correntes pula 2, mais 5 pontos altos, e vamos com esse padrão. Desse lado aqui, da lateral mais comprida, nós já vamos fazer completo, então ficaremos com 14 grupos com 5 pontos altos. E na lateral mais estreita, lá do outro lado, ficaremos com 10 grupos, igual mostrei aqui. Bem, então é isso. Para trabalhar essa volta, eu vou completar a minha com essa orientação e vem. Aqui está, vim trabalhando o restante da minha volta com o padrão que orientei. Esse grupo de 5 pontos altos aqui é o 10º grupo da lateral mais estreita, antes de encontrar aqui o início da minha volta. Então, depois que eu completar aqui esse grupo, eu vou virar o meu canto com o mesmo padrão que já mostrei para vocês nos outros cantos. Então, aqui 2 correntes, pulo um no da frente e um ponto alto. E aqui, ó, uma coisa que eu esqueci de dizer lá no começo, quando virei o primeiro canto. Se o seu ponto for muito apertado, você pode trabalhar 2 pontos altos aqui nesse ponto, ao invés de um só. Então, se você quiser, você pode fazer com 2 pontos altos aqui virando o canto, dessa maneira. Então, se você achar que está repuxando aí o seu canto, você pode trabalhar 2 pontos altos dessa maneira aqui, ao invés de um. Para mim, um ponto apenas aqui é suficiente. Bom, então, depois do ponto alto, faço mais 2 correntes, e agora vou completar aqui o meu último grupo com 5 pontos altos. Então, eu vou pular um ponto de base, venho para o da frente, aqui eu trabalho um ponto alto. Depois desse ponto alto, venho para o ponto à frente, faço mais um ponto alto. E depois desses 2 pontos altos, então, fecho a minha volta com baixíssimo, pegando pelo meio da corrente que eu fiz para trabalhar o primeiro ponto alto. E aqui, então, está o meu último grupo de 5 pontos altos da volta. Bem, então, agora, vamos começar a próxima volta. Eu vou começar fazendo uma corrente, e em seguida eu volto aqui na mesma corrente onde fiz o baixíssimo, passo a agulha aqui de novo e busco aqui uma linha. E agora eu faço um ponto baixo. Depois do ponto baixo, nós vamos laçar, vir no intervalo de 3 correntes, e aqui nós vamos trabalhar 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, nós fazemos uma corrente. Laçamos e voltamos aqui no mesmo intervalo e trabalhamos mais 3 pontos altos. Bem, então, aqui está, trabalhei um leque com 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Fez aqui esse leque, vem nos pontos altos de base, pula 1, 2, e no terceiro ponto, que é o ponto que está aqui bem no meio do grupo, nós prendemos um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, é só laçar e vir no próximo intervalo de 3 correntes e repetir o leque igualzinho, com os 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos aqui nesse intervalo de base. Aqui está, de novo fiz o leque idêntico. Agora, venho nos pontos altos, pulo 1, 2, no terceiro, eu prendo um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, vem no espaço à frente e faz aqui outro leque igualzinho.
Bem, então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui as 4 laterais do nosso tapete. Só vai mudar um pouco quando chegarmos no canto. Então, eu vou fazer aqui o meu até encontrar o canto e venho mostrando como nós vamos virar os cantos aqui nessa volta. Aqui está, vem trabalhando com o padrão que orientei, encontrei o canto. Então, todas as vezes que nós encontrarmos os cantos, nós vamos trabalhar igual vou mostrar agora. Bom, que eu fiz o último leque, prendi um ponto baixo no ponto alto aqui do meio desse grupo. Agora, direto, eu vou laçar e vir nesse primeiro intervalo de 2 correntes, e aqui eu vou trabalhar 4 pontos altos. Depois de fazer aqui esses 4 pontos altos, eu venho sobre esse ponto alto aqui que eu tenho de base e nele eu faço um ponto alto. Bem, então aqui eu trabalhei um grupo com 5 pontos altos. Agora eu vou fazer uma corrente e vou trabalhar mais 5 pontos altos. Então, o primeiro dos 5, eu vou fazer aqui sobre o ponto alto. Eu faço um ponto aqui no ponto alto e 4 aqui no intervalo de 2 correntes. Completou aqui os pontos altos do canto, é só vir nos 5 pontos altos de base, pula 2 e no terceiro prende um ponto baixo. Bem, então os 4 cantos eu vou virar dessa maneira. E aqui de novo, se o seu ponto for muito apertado, você pode trabalhar, ao invés de 5 pontos altos, uma corrente, 5 pontos altos, você pode fazer 6 pontos altos, uma corrente, mais 6 pontos altos, para que não levante aqui o seu canto se estiver repuxando. Os 4 cantos serão trabalhados com esse padrão e depois todas as laterais com o padrão que eu já orientei. São 3 pontos altos. Uma corrente, mais 3 pontos altos. Fez aqui o leque, vem nos pontos altos de base, pula 1, 2, no terceiro um ponto baixo. Então, é só isso para trabalhar aqui todo o restante dessa volta. Eu vou completar a minha seguindo a orientação que passei até aqui e venho. Aqui está, completei todo o restante da volta seguindo o padrão que orientei. Depois de virar aqui o meu último canto, eu vou fechar a minha volta com um ponto baixíssimo, pegando aqui no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta. Prendeu aqui o baixíssimo, laça mais uma vez, estende essa laçada e corta a linha. E agora, é só esconder essa ponta de linha pelo meio dos pontos, aqui pelo lado do avesso, e depois é estender bem a peça. Então, começamos sempre do meio para fora, e depois estendemos aqui os leques do bico, para que eles fiquem com esse efeito de sobe e desce, para que o nosso tapete fique bem bonito e bem assentado no chão. E encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.